Gente, hoje eu resolvi abrir uma live porque eu quero gravar umas aulas, mas não podia deixar de compartilhar com vocês também. Essas aulas são sobre os objetivos de 2021, são sobre as metas, são sobre planejamento. Então eu vou estar sempre abrindo uma live aqui para falar sobre essa aula. No final eu vou abrir para perguntas também, mas fiquem à vontade, assistam, depois passem um feedback para mim. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que são as metas, que é a nossa resolução de metas, que é a nossa listinha de metas para o próximo ano. É importante a gente perceber que o que aconteceu durante esse ano de 2020 para a gente começar a estabelecer objetivos de 2021. E olha só o que é importante. Esse ano não foi fácil. Esse ano foi um ano difícil coletivamente para o mundo inteiro. Foi um ano de desafios, foi um ano que nos fez perceber um monte de coisa. Inclusive, eu estava em uma conversando acho que era até com um cliente, ele falou o seguinte: Laína, se tu pudesse definir o ano de 2021 em uma palavra, como tu definiria? Eu falei, nossa, não tem uma palavra, mas tem uma frase que vem muito na minha cabeça quando a gente fala de 2020, que é aquela um dia de cada vez. Realmente, mais do que nunca, esse ano nos ensinou a viver um dia de cada vez, viver o momento presente. Na verdade, até veio uma palavra na minha cabeça que foi a palavra mindful, que é realmente focar ali, colocar a mente no que a gente está fazendo agora. Mas me veio também essa frase, e eu comentando com ele que o ano de 2020 foi assim, um dia de cada vez, e eu pude perceber que realmente isso foi o que me marcou nesse ano, perceber essas coisas. Acho que é uma coisa coletiva, todo mundo passou por situações de medo, muitas pessoas passaram por situações de perdas, muitas pessoas tiveram que mudar seus hábitos, muitas pessoas tiveram que colocar coisas que não estavam na rotina e deixá-las mais presentes, muita gente teve que fazer as pazes com a sua casa, com o seu conforto, né? E manter isso. Ainda tem muita gente que permanece no home office, ainda tem muita gente que está mantendo os hábitos que ganhou na quarentena, então isso é importante também pra gente perceber. Mas se eu perguntar pra você agora, como você define 2020 em uma palavra? E se fugir uma palavra, tá tudo bem. Você pode falar uma frase. Então 2020 pra mim realmente foi isso, um dia de cada vez. E eu quero fazer essa aula com vocês com o seguinte propósito, o seguinte objetivo. Antes da gente planejar, quem tem o costume, quem não tem, eu vou ensinar por que vale a pena ter, de fazer a nossa lista de metas. Como é que foi o ano de 2021 de vocês? O ano de 2020 de vocês. Eu gosto muito, na hora de fazer essa retrospectiva, pegar meu celular ou pegar... Outro dia eu peguei até o extrato bancário para saber o que eu tinha feito no mês. Mas peguem algum tipo de aplicativo, algum tipo de ajuda, o Drive, o seu computador, o que você fez esse ano. Vá atrás dessas memórias, converse com alguém, amigo, amor, companheiro e tal, companheira, qualquer pessoa que conviveu com você. Como é que foi o mês de janeiro? Comece a perguntar dessas pessoas e tirar esse tempo para realmente perceber o ano de 2020. Como era a minha vida antes da pandemia, como está sendo a minha vida depois. Façam essa análise parte por parte. Tipo assim, janeiro. O que foi muito bom para mim em janeiro? E anota. Fevereiro. O que aconteceu de mais marcante para mim? E anota. Lembrem-se sempre, gente, de destacar as conquistas de vocês. Essa retrospectiva, ela vai vir sim alguns pensamentos, algumas emoções de medo, de tristeza. Mas esse exercício que eu vou falar para vocês agora da retrospectiva, é importante que a gente anote, para nós percebermos como esse ano teve muitas lições, né? Então, esses passos são: olha para o teu ano de 2020 antes de fazer as metas de 2021. E é importante também entender por que é importante nós escrevermos ou nós visualizarmos objetivos para o próximo ano. Como muitos de vocês sabem, desde 2016, eu e a Laís, que é minha colega, fazíamos um workshop sobre metas. Esse workshop era muito importante porque a gente via os resultados das pessoas e víamos o resultado na gente. Esse ano nós não vamos poder fazer por conta da pandemia e a gente percebeu o quanto o nosso conteúdo era poderoso, o que a gente tinha programado, como a gente aplicava na gente. E é importante nós percebermos que não é uma coisa de, vou colocar minha lista de metas ali e vou esquecer. Não. É fazer a lista de metas e fazer o possível para conseguir alcançá-las.
né? E eu defendo muito essa ideia da gente visualizar os nossos objetivos a longo prazo. Mas não é da minha cabeça. São estudos, são coisas cientificamente comprovadas, são resultados que eu vejo das pessoas, da clínica, dos eventos. É só você ver aqui, baixar um pouquinho nas minhas redes sociais, lá no Instagram, o quanto de gente que alcançou as metas que fez lá no workshop. E quanto das pessoas também que estavam em atendimento comigo, que eu sempre faço esse exercício também, quem é meu cliente sabe, chega no final do ano já faço essa retrospectiva. Então é importante a gente visualizar o nosso caminho. Só quem sabe da nossa trajetória é a gente, sabe? Então, nada melhor do que fazer essa retrospectiva, ver o que a gente conseguiu conquistar, porque uma coisa é certa, no ano de 2021, a gente tem que ser melhor. E a gente tem que ser melhor pra gente. Não é uma corrida, uma competição forçada. É uma competição conosco, onde a gente vai entender ali, poxa, pra mim faz sentido esse objetivo, eu quero ser melhor. Vou dar um exemplo. Esse ano eu não consegui poupar dinheiro, ano que vem eu quero poupar pelo menos R$1 por mês, por dia, sei lá. Entendem? Isso é importante na hora da gente traçar objetivos. Aprender ali o que não deu certo em 2020, o que a gente pode para poder melhorar para 2021. E aí, isso é a premissa de todo o estabelecimento de metas e toda a nossa conversa que a partir de agora nós vamos ter aqui em lives, que vão virar aulas, né? Então, assim, premissa. Olha o seu ano de 2020. O que deu certo? Foca no que deu certo. Se passou alguma coisa errada, tenta fazer essa pergunta, que é uma pergunta valiosa. Deu errado, o que eu poderia fazer de diferente? Isso estava no meu controle? Ou isso era muito além do que eu podia resolver? Ou será que eu dei meu melhor para aquilo? Eu não tinha mais o que fazer. Geralmente esses objetivos que não deram certo no ano anterior, são objetivos que fugiam do nosso controle ou objetivos que talvez não se encaixassem com o nosso momento. Porque se fosse para nós alcançarmos esse objetivo, nós teríamos todas as ferramentas, todas as habilidades para isso. Mas se você não alcançou, repense. Será que esse objetivo está realista na minha vida? Será que esse momento era para eu alcançar esse objetivo? Essa pessoa era uma pessoa que deveria estar na minha vida? Esse hábito era um hábito que deveria estar na minha vida? Pense em todas as áreas da vida de vocês, né? E no que está no nosso controle, não. Então, assim, falamos bastante sobre a retrospectiva, que é importante antes da gente começar a fazer as metas, antes da gente começar a se planejar. E aí, eu vou trazer para vocês aqui 10 motivos de por que nós podemos e devemos colocar esses objetivos, essas listinhas de metas, essas listinhas de objetivo. Eu falo listinhas porque é muita coisa, não é só, eu quero viajar. Gente, vamos especificar. Vamos deixar isso cada vez mais claro para a gente entender qual é o caminho. Para planejar meta, a gente precisa saber o caminho, a gente precisa saber se é possível, a gente precisa saber como vai fazer, com quem vai fazer, sabe? Tudo isso é importante. Não é só a gente pegar o caderninho e colocar o que eu quero, porque esse é o desejo. E o desejo, ele é o nosso motivador, mas ele não vai fazer a gente alcançar a meta. O que vai fazer a gente alcançar a meta é conversar com esse desejo e entender como colocá-lo para ação. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, um sonho é um sonho, mas uma meta, ela só é uma meta porque ela tem um prazo. Então, assim, a gente vai ter vários sonhos, mas quando a gente tira esse sonho e transforma numa meta, a gente consegue alcançar. Então, isso que eu quero ensinar para vocês e por isso que é importante ter ali aqueles objetivos. Então, vamos começar aqui com os 10 motivos para entender por que os objetivos escritos, por que a listinha de metas é tão importante para o nosso ano. O primeiro motivo é: objetivos escritos fortalecem as suas metas a longo prazo. Gente, é uma coisa que a gente pode parar e pensar. O que eu quero para mim? Isso é uma pergunta que nem todo mundo faz. Eu demorei muito para fazer para mim. O que eu quero para daqui a algum tempo? Melhor, o que eu quero para daqui a um ano? A gente tem que saber o que a gente quer. Por quê? Porque a gente vai fortalecer os nossos objetivos. Por exemplo, se eu sei que eu quero, vamos pegar o exemplo do poupar dinheiro. Se eu sei que eu quero poupar dinheiro, eu tenho que me programar para isso. Então, eu preciso entender, esse é o meu desejo. O desejo é poupar dinheiro. E como é que eu vou conversar com o desejo? Eu sei que o objetivo a longo prazo é poupar dinheiro. Mas o que é poupar dinheiro? O que significa? Quanto isso vai estar na minha renda?
Quanto isso vai mexer com os meus hábitos diários? Eu preciso conversar com o meu desejo. Consegue entender? Então, o 10º motivo eu vou fazer de ordem decrescente, tá? Objetivos escritos fortalecem suas metas a longo prazo. Se eu entender como eu posso colocar esse objetivo a longo prazo, que é poupar dinheiro, no meu dia a dia, no final do ano eu vou conseguir. E não é mágica. Não é vou fazer um desejo pro gênio da lâmpada. Não, é questão de você entender, é autoconhecimento. É entender a sua rotina, é entender o que você está disposto a abrir mão, é entender que existem ferramentas que te ajudam para isso. O workshop, os conteúdos que eu trago aqui, o planner que eu faço anualmente, tá aí para provar isso. Muitas vezes a gente precisa só que alguém nos oriente, muitas vezes a gente só precisa conhecer as ferramentas certas para poder traçar esses objetivos e concluí-los, né? Então, o 10º motivo é fortalecer as metas a longo prazo. Opa, peraí que eu pulei, mas esse é o 9º, tá, gente? É só o número que tá errado. Objetivos por escrito fornecem motivação interna permanente e consistente. Agora eu quero conversar com vocês sério sobre motivação, tá? O que é essa motivação interna? Motivação interna, gente, não é fazer uma recompensa. Ai, eu tô motivado hoje porque, sei lá, vamos trabalhar com o exemplo do poupar dinheiro. Vou usar esse exemplo para todos os objetivos, tá? Poxa, eu consegui poupar R$1, estou feliz. Não, isso não é motivação interna. Isso é um incentivo. Você conseguiu poupar R$1, você está feliz. A motivação interna, ela tem muito mais a ver com o que eu senti quando eu poupei R$1. Qual necessidade supriu quando eu consegui cumprir esse objetivo? E se eu olhar para isso todo dia, como eu vou me sentir daqui a um ano? Consegue entender? Isso é motivação. A gente acha que a motivação é palpável, mas ela não é palpável. Ela pode até ser, por exemplo, ela pode te trazer alguns resultados que você se sinta bem. Mas o fato é que a motivação interna, ela é muito mais você dizendo. Tem que fazer sentido para você. E quanto mais você vê esses objetivos escritos dando certo, mais você consegue manter essa constância nela, né? Voltando ao exemplo do poupar. R$1 ali, R$2 amanhã, R$3 e assim vai. É a constância que fortalece o que eu sinto aqui dentro de mim. A gente precisa olhar para as nossas emoções. É importante na hora de estabelecer metas, porque, gente, as emoções, elas são involuntárias. Os pensamentos que a gente tem são involuntários. Eu não escolho hoje. Eu acordei hoje no feriado, eu vou ser feliz. Não é escolha. Pode acontecer qualquer coisa que mexa externamente e internamente comigo. Então, a gente precisa aprender a lidar. E quando a gente sabe realmente o que quer, que é essa motivação interna, nós conseguimos lidar com esses objetivos. Então, objetivos por escrito ajudam a permanecer concentrado no que é mais importante. Isso aqui eu acho que é um dos mais importantes também. Quando a gente sabe o que quer, quando a gente realmente sabe o que quer, sabe das nossas necessidades, sabe que aquele objetivo e aquela meta é realista, aquele objetivo e a meta vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor, a gente consegue dizer não. A gente vai dizer não por uma coisa que não tem nada a ver com o nosso caminho. Sabe? Isso é importantíssimo. Não. E quando a gente estabelece ali, vou pegar um exemplo melhor, viajar. Quero viajar até o Carnaval de 2021. Se eu coloco lá que eu quero viajar até o Carnaval de 2021, eu vou entender que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Se eu sei que o dinheiro está contado, eu vou ter que abrir mão. E eu vou focar no que é importante, que é a minha viagem. Porque se chegar o Carnaval e eu não viajar, o que vai acontecer com a minha motivação interna? Vai embora. Entende? Então é importante se concentrar. E o que é essa concentração? É eu pegar e ficar pensando só nisso toda hora? Não. É isso, quando você acorda, você fala, cara, eu vou trabalhar porque eu quero viajar no Carnaval e eu sei que isso... Você acorda desanimado, por exemplo. Sei que isso vai me ajudar. Aí vem as emoções, né? Acontece alguma coisa, seu chefe te dá uma bronca. Aí você fala, tudo bem, eu vou aprender a lição, eu vou me colocar em introspectivo aqui, eu vou entender o que meu chefe falou. Ou então você briga com seu namorado, com a sua namorada. Isso não vai te tirar do objetivo, isso só vai te fazer refletir um pouquinho, lida com a emoção e volta. Quando você tá lá escrito, aquilo não sai de vista e você se concentra. Depois, gente, objetivos por escrito aperfeiçoam a sua habilidade de tomar decisões. Isso aqui é maravilhoso. A gente começa a ter decisões mais convictas. As nossas decisões, quando a gente cria esses objetivos, ficam mais parecidas com a gente. Por exemplo, eu não vou tomar aquela decisão pela minha família, porque a minha família quer, porque meu chefe quer, porque meu namorado quer.
porque minha filha quer. Eu vou tomar por mim e as pessoas vão entender. Porque você vai conseguir falar, isso é importante pra mim. Todo dia eu vejo isso. Porque vocês vão aprender também que é importante a gente visualizar essas metas e esses objetivos que estão escritos todo dia. Coloquem num lugar que vocês podem olhar e pensar, isso é importante pra mim. Tem até uma frase que eu gosto, se você não para de pensar nisso todos os dias, vá atrás, né? Então, você começa a pensar de uma forma mais assertiva. O que faz sentido na minha vida? O que não faz sentido? Essa decisão que eu vou tomar, por mais que todo mundo esteja dizendo que não, eu vou dizer que sim e tá tudo bem, porque isso é pra mim. Né? Eu vou dar um exemplo da época que eu fiz a minha transição capilar. Que eu mudei o cabelo alisado pro cabelo natural. Quantas pessoas falaram, não, vai ficar horrível. Meu Deus, não faça isso. Laena, você é louca. Nossa, eu fui taxada de louca porque ia deixar meu cabelo natural. Mas eu tava tão firme da minha decisão, tava tão convicta que eu queria aquilo, e olhava, que eu colocava ali, eu tinha uma visualização de como ficaria o meu cabelo, que não tinha nada a ver, mas eu visualizava, eu quero assim. Peguei o exemplo de uma blogueira e coloquei lá, achei que seria meu cabelo. Mas mesmo assim, aquilo pra mim fazia sentido, né? Foi uma frustração que eu tive que lidar depois, mas a gente vai falar sobre isso em outros objetivos. E aí, eu tinha essa força pra dizer assim pras pessoas, mas eu quero. Né? Isso é um objetivo capilar, mas imagina os outros. Você tem que estar firme no que você quer. E esses objetivos, olhando pra eles todo dia lá na sua parede, na sua agenda, dá certo. Objetivos por escrito exigem constrói estratégias de autoconfiança. É isso que eu falei pra vocês. A gente fica mais confiante e acredita cada vez mais no que a gente quer pra nossa vida. E o que é essa autoconfiança? É você saber que vai ter desafios, vai ter imprevistos, mas você é capaz de lidar. Não é simplesmente dizer assim, vai dar certo de qualquer jeito, eu vou colocar pro mundo. Não. É você fazer acontecer. Você vai criar estratégias para sua autoconfiança. Você não vai jogar para ninguém. Você vai entender a sua responsabilidade em construir aquilo. Você vai perceber que só depende de você. Mas você também vai perceber que você tem tudo para fazer dar certo. Exemplo, vou pegar de novo o poupar dinheiro. Eu tenho tudo, todos os recursos, todo o conhecimento para fazer dar certo aquilo. E aí eu vou criar essas estratégias para falar para mim mesmo que eu sou capaz, né? Lidar com isso, entender o porquê que é importante. Porque, gente, uma das coisas mais importantes nessa forma de criar metas que eu vou mostrar para vocês é que a meta, ela tem um porquê. Não é só você escrever no seu caderninho, é você entender por que é importante. Quando a gente não sabe falar o porquê, a gente tem que reformular a meta, ou então mudar de meta. Não faz sentido para você, sabe? Aí vamos pro próximo. Objetivos por escrito ajudam a criar uma visão de futuro com mais auto-amor. E aqui eu reforço. Vamos criar uma visão de futuro agradável. A gente vive por isso. Todos os dias tem alguma coisa boa que a gente pode se olhar com amor. Todos os dias você faz uma pequena conquista. Você acorda, você respira, você levanta da cama. Isso é olhar pra você com amor. Gente, os passarinhos, eles estão doidos aqui hoje. Não sei se está atrapalhando, mas tudo bem. E aí você precisa se olhar com auto-amor. Como que as pessoas vão conseguir te amar se você não consegue olhar para as suas conquistas, para a sua trajetória, para as suas pequenas vitórias sem isso? E aí você quer construir um futuro, você quer fazer a listinha de metas ali e vai alcançar como? Se você nem se sente merecedor ou merecedora. Então a gente olha aquilo e fala, putz, eu vou conseguir poupar dinheiro, vou pegar o exemplo de poupar dinheiro como eu falei pra vocês. Eu vou conseguir poupar esse dinheiro porque vai ser bom pra mim. Vai ser um objetivo que eu vou olhar e vou falar, nossa, eu consigo. Tem uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, que é assim, quando a gente vai traçar uma meta, eu digo assim, isso é importante pra mim ou pra ti? Aí a pessoa fala, importante pra mim. Eu falei, olha, eu vou ficar super feliz se você conseguir, mas não é o meu compromisso. Eu tenho os meus. Você consegue perceber? Porque já chegou muita gente que falou assim, não, graças a Laena eu consegui isso. Eu falei, não, você conseguiu graças à ferramenta que eu te ensinei. E você foi atrás. Isso é se olhar com amor. Mas se você não concluir sua meta, a minha vida vai continuar na mesma, porque eu tenho as minhas. E saber diferenciar isso, sabe, gente? Porque pra gente criar uma visão de futuro com auto-amor, a gente tem que parar de se anular pelos outros. A gente tem que começar a olhar mais pra gente. É difícil.
Mas escolha você todos os dias. Acorde e fale, hoje eu vou ser o melhor pra mim. E, consequentemente, você vai lidar bem com as outras pessoas que você convive. Certo? Objetivos por escrito ajudam com imprevistos e situações que fogem do nosso controle. Sim, gente. Quando a gente se programa, quando a gente escreve as coisas, quando a gente planeja, quando a gente tem uma rotina estruturada, e eu falo rotina estruturada, não é eu seguir ali que nem o Charlie Chaplin na fábrica, não. É você entender que, por exemplo, eu tenho certos horários que eu preciso entregar os meus prazos, eu tenho certos horários que eu preciso fazer atendimento, eu tenho certos horários que eu preciso fazer reuniões, mas eu tenho esse horário, caso alguma coisa aconteça, eu possa resolver. Então, eu vou dar um exemplo. Você que tem cachorro, animal em casa. Poxa, eu tô lá trabalhando, o cachorrinho passou mal. Eu vou ter que parar o meu trabalho, levar o cachorrinho no veterinário e voltar pra casa. Eu tinha aquele tempo ali disponível, lembra? Então, tudo que eu não fiz no trabalho, eu vou fazer nesse tempo disponível. Então, percebam, quando as coisas fogem do controle, se a gente se organiza, a gente consegue lidar. Não é uma coisa tão difícil, né? Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, não é mágica, é uma questão de olhar pra si, se organizar da forma que faz sentido e usar essas ferramentas de organização, né? Usar a agenda planejadora, usar a Google Agenda, usar o Trello, e você vai perceber o que faz sentido pra você, sabe? E aí, objetivos por escrito eleva a consciência diante de oportunidades consistentes com eles. Mais uma vez, a gente vai olhar para isso com consciência. Não é só anotar e esquecer. Poxa, eu coloquei lá que eu quero viajar no carnaval. Chegou o carnaval, gente, eu não consegui. Não. Você vai olhar e você vai ter consciência de que o carnaval vai acontecer em fevereiro, é março, não sei. Mas todos os dias eu já tô pensando em como me planejar para ir. Eu não sei, mas você pode ter dinheiro sobrando, aí tudo bem, esse é o seu caso. Mas como eu falei pra vocês, a meta era poupar dinheiro. Então a gente já sabe que não é esse o cenário. E é importante entender o que é trazer essa consciência, é entender o nosso cenário. O que é que eu posso e o que é que eu não posso. O que é que a minha família permite, se você tem filho. Será que você pode ir no carnaval? Tem com quem ficar seu filho, seu cachorro, seu trabalho? Né? O que é essa consciência? É isso, é entender as oportunidades. Ou então, cara, não vou conseguir no carnaval, mas, poxa, tem outro feriado. Isso é ser consciente. E aí a gente vem para a última, que é você vive com aceitação o momento presente. Não é segredo. Quando você tá ali, alinhado com seus objetivos, entendendo o que é necessário para você, o que não é, entendendo quais são as pessoas que têm que estar ao seu redor, quais hábitos você tem que permanecer na sua vida, quais não tem, você consegue, você tá ali presente, você tá aqui. Foi aquela frase que eu falei no início da aula. Um dia de cada vez. Um dos maiores ensinamentos para mim de 2020. É um dia de cada vez. A gente não sabe, não tem um controle de nada. E aí você começa a se habituar com essa ideia de que tá tudo bem não ter o controle. É difícil. Mas você começa a se acostumar. Não tô dizendo que você vai abraçar essa ideia e vai dizer que vai ser um zen. Não. Você começa a entender que é necessário. E às vezes, poxa, por mais que isso doa, por mais que isso seja muito ruim, é o presente. É a aceitação. E eu acho importante também a gente ressignificar essa palavra aqui. Aceitação. Não é porque é uma palavra que te abraça que quer dizer que não vai ser doloroso. Porque aceitação é você ver que aquilo que é ruim que você está vivendo, que aquilo que te traz essas emoções, essas sensações desagradáveis, é necessário. E é necessário por quê? Porque talvez você vai precisar se afastar disso. Você vai precisar tomar uma decisão para parar. Você vai precisar tomar uma decisão para ser uma pessoa melhor. Isso é aceitação. Não é simplesmente eu ser uma pessoa passiva, vou deixar o mundo acontecer. Não. É realmente olhar, entender que aquilo é necessário para viver, entender que todas as emoções são necessárias, porque elas são passageiras, e que a gente só tem o presente. E quando você olha aquela meta, apesar dela te conectar com o futuro, ela te manda fazer coisas agora. Sabe? São perguntas que eu vou ensinar para vocês. Perguntas direcionadas para o presente. Se você quer viajar no carnaval é em fevereiro, março, mas você precisa fazer alguma coisa agora. Então, por exemplo, eu vou poupar dinheiro que eu poupo em R$1, esse R$1 vai ser lá pro carnaval. Entendam? Mas eu vou ter que poupar agora. Eu gosto muito de falar nas meditações que
Todos os nossos problemas, eles só vão ser resolvidos agora, aqui. É a única coisa que a gente tem um controle. A gente só vai resolver problemas no presente. E só vai ter conquistas também no presente. Mas a nossa mente, ela se habituou a pegar informações do passado, do futuro. Então a gente fica lá nesses dois. Aí eu vou pegar alguma informação do passado ou do futuro para resolver uma coisa do presente. Resolve? Não. Olhar com aceitação o nosso momento presente é que nos ajuda. Agora são os cachorros, né? Antes eram os passarinhos, agora os cachorros. Mas eu espero que não atrapalhe, né? Então, vocês entenderam esses objetivos? A gente precisa seguir... não é bem uma cartilha, né? Mas o que eu quis dizer? A gente precisa entender o que funciona pra gente e seguir um dia de cada vez pra que a gente se sinta bem. E aí o futuro vem e você fica orgulhoso. Os cachorros concordam comigo, eles estão ali lá ainda, você tem razão. Traçar objetivo, escrever objetivo, funciona. Não é só fazer a meta, é fazer uma meta que eu olho todo dia e lembro dessa meta do futuro. E lembro das minhas referências do passado, onde não deu certo, para eu fazer diferente agora, né? E aí eu te digo, pensou no seu 2021 agora de uma forma mais gentil? Porque eu te mandei olhar ali o 2020, o que tinha dado certo, o que não tinha. Focar no que tinha dado certo, pra você ser melhor em 2021. Eu sei que parece muita informação, mas eu te dei aqui 10 motivos pra você anotar e pra você chegar mais próximo das metas. Para as metas serem cumpridas. Gente, não tem coisa melhor que a gente colocar lá o risquinho, tchê, na meta. Eu, por exemplo, até compartilhei aqui nas redes sociais, que o que mais me travava durante anos e anos era o meu projeto podcast. E eu consegui tirar do papel. E, gente, a satisfação que é colocar lá, eu consegui tirar e ver que tá alcançando um monte de gente, porque tinha um porquê, né? Tinha um porquê. Como eu falei pra vocês, as metas têm que ter um porquê. E elas têm que seguir ali, passo a passo que eu vou ensinar pra vocês. Não tem coisa melhor do que eu ensinar isso pra vocês, porque eu já vi o resultado nas pessoas, já vejo o resultado em mim. Compartilho aqui com vocês sempre que dá, o que deu certo. E eu quero que dê certo, assim como deu pra mim e pra todo mundo. É uma satisfação muito grande. A gente ganha muito mais gentileza olhando pra nossa trajetória e pensando, eu fiz o que deu e tá tudo bem. Eu vivi o momento presente, eu consegui focar. Às vezes é difícil, às vezes a gente vai precisar parar e respirar, a gente vai precisar parar e pedir ajuda, a gente vai precisar parar e entender o que não funciona, abraçar nossos erros com mais gentileza. Olha os cachorrinhos concordando. Então, eu acho que ficou claro, né, esses objetivos. Agora eu quero saber, vou abrir aqui para dúvida, se vocês têm alguma dúvida em tudo isso que a gente conversou. Lembrando que isso aqui vai ser uma aula, tá, gente? Eu resolvi abrir uma live porque... para vocês já se acostumarem, que eu vou falar bastante de metas, planejamento, tudo esse mês aqui no Instagram, que é a possibilidade, o recurso que nós temos de fazer acontecer esse programa de ajudar as pessoas a alcançar as metas. Já aqui no meu cafezinho. Se você tem alguma dúvida, tá com vergonha de perguntar aqui, depois pode me mandar lá na DM ou comentar aqui no Instagram, tá certo? Então, é isso. Tenha um bom feriado para quem vai descansar, tenha um bom feriado para quem vai trabalhar. E eu vou trabalhar e descansar. Então, é isso. Até mais.